Bom dia a todos. Vamos dar início então ao nosso webinar de hoje, né? Agradeço desde já a presença de todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando aqui nesse webinar. O trabalho então tem como título, né, nanopartículas magnéticas, suportes versáteis para aplicação em reações de catálise. Então, para quem não me conhece, sou o professor Ricardo, né, e vou apresentar então o webinar hoje para vocês. Bom, inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho sobre catálise heterogênea, né, comparativo também com a catálise homogênea, né. Esses dois tipos de catálise têm vantagens e desvantagens, né. Por exemplo, quando a gente fala de catálise homogênea, ela possui uma alta atividade catalítica, uma alta seletividade, mas uma grande dificuldade na separação e remoção, né, bem como para reutilizar esse catalisador em novos ciclos. Então a catálise heterogênea vem no encontro, né, de suprir essas deficiências. Contudo, né, em virtude da sua menor área superficial e muitas vezes os sítios ativos não estão totalmente disponíveis, né, para a reação, ela leva uma menor atividade catalítica. Contudo, facilita bastante a recuperação desses suportes, né, desses catalisadores após o término da reação. Então surge, né, a nanocatálise, que muitos pesquisadores, né, classificam ela como uma fase quase homogênea. Então cria-se uma ponte entre a catálise homogênea e a heterogênea, né, juntando as vantagens de ambas nessa nanocatálise, nessa fase quase homogênea. Então aqui a gente tem, né, uma maior alta área superficial, que aumenta consequentemente a seletividade e a atividade desses catalisadores, além de permitir uma facilidade na separação e reutilização desses catalisadores. Fácil separação assim até certo ponto, porque devido ao tamanho nano desses suportes, muitas vezes, por exemplo, se o catalisador não é magnético, é necessário centrifugar ou até muitas vezes utilizar ultracentrífugas para conseguir, né, separar corretamente as nanopartículas. E o magnético, né, apenas a atração de um ímã, a gente consegue eficientemente recuperar todo o material. Bom, o termo nanopartícula é normalmente utilizado para descrever estruturas nanométricas, nas quais pelo menos uma de suas fases tem uma ou mais dimensões, seja o comprimento, largura ou espessura, na faixa de tamanho nanométrico, que vai de 1, né, até 100 nanômetros. Então aqui estaria compreendido essas nanopartículas. E só a título de exemplificação, né, de curiosidade, uma nanopartícula esférica com um diâmetro de aproximadamente 10 nanômetros, ela possui uma área superficial de aproximadamente 600 metros quadrados por centímetros cúbicos, que é uma área bastante grande, comparada inclusive a muitos catalisadores mesoporosos, né, utilizados no suporte de catalisadores homogêneos. Bom, quais são as vantagens então que a gente poderia elencar em cima dessas nanopartículas magnéticas, né? É um material bastante robusto, de baixo custo, que pode ser facilmente preparado, né, nos laboratórios, e atende então, né, do ponto de vista uma demanda ecológica e econômica. Como eu já mencionei, né, ela evita processos trabalhosos e caros para a separação dos catalisadores ao término da reação, permitindo assim uma fácil e rápida recuperação do mesmo pela simples aplicação de um campo magnético externo. Então, quando a gente fala de um catalisador homogêneo, a gente tem algumas possibilidades de recuperação do mesmo, seja através de uma purificação por coluna, onde o objetivo não vai ser só em si separar o produto final, mas sim também separar e recuperar o catalisador homogêneo, o que, né, é um processo bastante dispendioso, vai levar à geração de maior quantidade de resíduo, né, solventes e sílica. Esse catalisador homogêneo, se ele for passivo de precipitação no meio, pode ser feita uma filtração ou mesmo uma evaporação. Então todos esses processos eles são, né, ficam bastante aquéns daquele quando a gente utiliza um catalisador magnético pela simples atração magnética do mesmo. Bom, aplicações dessas nanopartículas magnéticas elas vão muito além da catálise. Então eu inicio nessa aplicação mostrando para vocês aqui
a aplicação desses óxidos de ferros magnéticos como portadores de fármacos. Então aqui nós temos uma nanopartícula que foi funcionalizada com uma série de compostos e moléculas bastante interessantes, como açúcares, fármacos, peptídeos, agentes fluorescentes para exames de imagens, né? Adicionalmente, a gente pode, né, recobrir essa nanopartícula antes da imobilização desses agentes com polímeros ou sílicas, que são bastante utilizados nessa área de biomedicina. Então aqui a gente tem uma série de características e vantagens, né, da utilização desses compostos, né, que são empregados então tanto no tratamento de doenças como diagnósticos. Então, desde levar o fármaco até o alvo, né, no organismo do ser humano, em exames de ressonância por imagem, dentre outros, né? Bom, dando prosseguimento, aqui só para mostrar, né, a gente tem vários agentes, né, moléculas, fármacos destinados a combater o câncer, né, que já foram, inclusive, imobilizados covalentemente ou não covalentemente na superfície desses suportes magnéticos. Dentre eles eu destaco aqui o Taxol, né, um importante quimioterápico, né, bastante conhecido. Passando aqui para a direita, a gente tem uma foto de um ratinho, né, onde foi administrado esse agente quimioterápico aqui, a mitoxantrona, foi administrado na região, né, do tumor, e aqui nós temos uma sonda, né, um magneto, um ímã, então ele conduz diretamente a molécula-alvo, né, o fármaco, na região onde nós temos o tumor para o tratamento, né? Então seria levar o fármaco diretamente à região do tumor. Aqui mais à direita ainda a gente tem três compostos, né? Três compostos já disponíveis comercialmente que se baseiam, né, no suporte de moléculas orgânicas na superfície dessas nanopartículas magnéticas, muitos já utilizados para fins terapêuticos, como agentes de imagens e para carregar então as moléculas alvos, né, diretamente no local da doença. Bom, mas o tópico, né, desse webinar é a aplicação de nanopartículas magnéticas em catarse. Então aqui nós temos três catalisadores, né, suportados. Aqui nós temos, eu destaco, né, um organocatalisador derivado da prolina e outros dois catalisadores, né, contendo metais suportados na superfície da magnetita. Então essa vai ser a ênfase desse webinar. Bom, antes de iniciar propriamente dito, eu só gostaria de fazer um parênteses aqui, né, que a gente tem também bactérias magnéticas que são conhecidas como bactérias magnetotáticas, descobertas por Salvatore em 1963. Essas bactérias, como a gente pode ver aqui nessa microscopia de transmissão, esses pontinhos pretos nada mais são do que óxido de ferro magnético, a magnetita então, ou sulfeto de ferro magnético. E elas utilizam isso justamente para sua orientação, né, utilizando o campo magnético terrestre. Então, para quem tiver a oportunidade depois de dar uma olhada nesse link aqui do YouTube, tem um videozinho bastante interessante onde eles movimentam essas bactérias, né, na presença de um campo magnético na direção que eles querem, né? Então aqui você pode fazer inclusive uma dança, né, com essas bactérias. Bom, entrando propriamente dito nos óxidos, né, magnéticos, a gente tem aqui a magnetita e a manguemita. Então, analisando aqui a estrutura unitária cúbica dessa magnetita, ela tem uma estrutura de espinélio invertido. E é bastante característica, a magnetita é composta basicamente por ferro 3 e ferro 2, esses dois cátions. E o ferro 3, ele está disposto tanto nos interstícios octaédricos, essas esferas amarelinhas, quanto nos tetraédricos. Então, tecnicamente, o momento magnético resultante da presença desse íon seria nulo. Eles se anulariam, né? Já o ferro 2, então responsável pelas propriedades magnéticas, ele está presente apenas nos interstícios octaédricos. Quando a gente passa para a estrutura da manguemita, que é a forma oxidada da magnetita, a manguemita é composta agora apenas por ferro 3, então ela tem uma coloração amarronzada, ao passo que a magnetita tem uma coloração preto escuro. O que eu chamo a atenção aqui na estrutura, que é muito semelhante, porém nas regiões octaédricas onde deviam estar presentes os íons de ferro 2,
a gente tem posições vagas, que são essas esferas na cor preta aqui. Bom, um pouquinho das propriedades, né, que tornam esses materiais tão interessantes do ponto de vista, né, do magnetismo. Os materiais magnéticos nanoestruturados, eles apresentam propriedades distintas quando a gente compara com os materiais macroscópicos, ou bulk, né, conhecido nesse termo do inglês. Uma das consequências que a maioria das pessoas que trabalham com esses materiais sabem é que a diminuição do tamanho médio dessas nanopartículas magnéticas leva a um aumento da área superficial por volume, mas não é a única característica marcante. Essa grande diminuição na área superficial, né, por volume, também faz surgir uma forma diferente e especial de magnetismo, que é conhecido como superparamagnetismo, que é caracterizado pela ausência de esterese magnética. No próximo slide a gente já vai explicar o que seria essa ausência de esterese magnética presente nesses materiais superparamagnéticos. Então esse superparamagnetismo está relacionado diretamente com o tamanho da partícula. As nanopartículas, todas elas, independente do material que é constituído, elas possuem um diâmetro crítico, conhecido como ds, que a gente pode olhar nesse gráfico aqui à esquerda. Esse diâmetro crítico ele é característico para cada material. Abaixo desse diâmetro crítico, as nanopartículas, né, o material ele deixa de existir como multidomínios e passam a apresentar o que a gente chama de apenas um monodomínio. Eles possuem apenas um monodomínio. O que acarreta então essa diminuição, né, esse surgimento desse único monodomínio, quando a gente passa, né, para essa região do diâmetro crítico? A gente deixa, né, descendo ainda mais, chegando no que a gente chamaria de diâmetro paramagnético, a gente entra na região superparamagnética desses materiais. Conforme vocês podem ver aqui, a coercividade, né, presente no eixo Y, ela seria nula. O que vem a ser essa coercividade? É a força necessária para remover o magnetismo residual do material. Então, se o material, né, tem uma coercividade nula e uma remanência magnética ou uma memória magnética também nula, isso significa que após a remoção do campo magnético, esse material não encontra-se magnetizado, né? Ele não tem uma memória magnética. Isso é muito importante do ponto de vista para aplicação em catálise e na biomedicina, porque se esses materiais tivessem uma memória magnética, eles certamente aglomerariam com uma facilidade muito maior, ou seja, né, isso iria diminuir, levar a uma diminuição da área superficial desses materiais. Aqui então a gente tem as curvas, né, de magnetização, a gente vai falar um pouquinho daquela curva de esterese, né? Então em a gente tem a curva de esterese para materiais macroscópicos. Então se a gente partir aqui desse ponto central, nessa linha pontilhada, a gente tem um material não magnetizado. Quando ele é colocado na presença de um campo magnético, rapidamente ele, né, se torna magnetizado e ele chega a um máximo de magnetização, que a gente chamaria de magnetização de saturação. Quando o campo magnético é removido, ele não retorna para uma magnetização nula. Ele passa a ter uma magnetização remanescente ou uma memória magnética. Ele passa a apresentar uma magnetização residual. Bom, como é que eu removo essa magnetização residual? Eu tenho que aplicar uma força com o mesmo valor, né, de magnetização no sentido oposto, que é conhecido então como coercividade, essa força coercitiva. Eu aplico essa força, o material passa a apresentar novamente a magnetização no sentido oposto, passa a ter uma magnetização de saturação. Quando eu removo novamente o campo magnético, essa força magnética não é nula, passamos a ter novamente uma magnetização remanescente, ou seja, a gente tem o fechamento da curva. Então não é possível mais reduzir a magnetização a zero. Ao passo que materiais superparamagnéticos têm um comportamento completamente diferente, eles não apresentam essa curva de esterese da forma que a gente viu anteriormente. Aqui nós temos o material não magnetizado, ao ser aplicado um campo magnético a gente chega no máximo de saturação magnética. Quando eu removo esse campo magnético, novamente a gente chega a uma magnetização remanescente igual a zero, é nula. A gente não tem então que aplicar uma força coercitiva, né, para remover essa magnetização residual. Ao passo que, se eu aplico o campo no sentido oposto,
eu chego novamente na magnetização máxima do material, mas removendo, a magnetização novamente é nula. Então isso seria um comportamento, né, de um material super paramagnético, não exibindo aquela curva de esterese como presente nos materiais macroscópicos. Bom, existem diversos métodos de preparação, né, para a obtenção de nanopartículas magnéticas. A gente vai focar aqui basicamente, né, na magnetita, que pode ser obtida tanto por coprecipitação, decomposição térmica ou método solvotérmico. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Eu gostaria só de chamar atenção aqui para algumas delas, né? A coprecipitação é de baixo custo, condições brandas, mas ela tem um controle muito pobre na morfologia do material. Na maioria das vezes é difícil obter nanopartículas monodispersas. Ao passo que quando você passa para a decomposição térmica, a gente tem uma dispersão, né, dessas nanopartículas muito boa. Observe-se aqui que a gente não tem aglomeração nenhuma. E também permite obter nanopartículas bastante pequenas, né? Quando a gente vai para o método solvotérmico, que necessita de altas pressões e temperaturas, né, temos que utilizar uma autoclave para a obtenção, essa seria uma desvantagem, mas a gente também tem nanopartículas bastante dispersas, que são conhecidas como microesferas. Até para a gente ter a formação dessas microesferas, a gente então tem um material com maior tamanho. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses três métodos importantes, né, na forma de obtenção. Aqui a gente tem então o método de coprecipitação em meio aquoso. Basicamente ele se baseia, né, na coprecipitação de ferro 2 e ferro 3, na presença de um meio aquoso com base, né, controlando essa estequiometria, né, essa relação de 2:1 do ferro 3 e ferro 2, e o precursor geralmente utilizado são sulfatos, cloretos ou nitratos. E é importante ter bem em mente que a gente tem que controlar uma série de fatores experimentais para tentar aumentar, né, a dispersão e não ter alguma coisa como desse tipo aqui, né, nanopartículas aglomeradas nesse sentido. Para que eu tenho que utilizar um gás inerte, né? Muitos dos protocolos não usam, mas os mais recentes têm empregado. Inclusive a desgasificação do solvente aquoso empregado, né? Porque a magnetita ela se oxida muito facilmente na manguemita, né, na presença de oxigênio, né? Então a gente utiliza um gás inerte para tentar evitar isso. E uma característica das nanopartículas obtidas por esse método é a presença de hidroxilas livres na superfície, que permite dispersar em meio aquoso. Então, do ponto de vista da biomedicina, né, aplicações médicas, isso é bastante interessante. Aqui nós temos o método solvotérmico. Nesse método, né, realizado controlando-se a temperatura num autoclave, num sistema fechado, a fim de alcançar a saturação e permitir então a precipitação e crescimento dos cristais. Eu não vou falar de cada uma dessas etapas das reações aqui mostradas para vocês. Eu gostaria de ressaltar a importância de cada um dos reagentes empregados. Então aqui a gente emprega apenas um precursor, é o cloreto férrico, né, ferro 3. Então eu preciso de algum reagente que no meio reacional leve à formação de ferro 2, ou seja, reduz esse ferro 3 a ferro 2 in situ. Então para isso a gente utiliza o etileno glicol, que nessa etapa aqui, conforme vocês podem ver, ele é oxidado e leva então, na presença de um meio básico, à formação de ferro 2. Qual é a importância do citrato trissódio? Ele é aquele agente que vai permitir a formação das microesferas. Conforme vocês podem ver aqui, a gente tem uma única nanopartícula de magnetita, essas linhazinhas aqui são o citrato, então a gente vai tendo a formação de microesferas. Até por isso que quando a gente olha aqui nas microscopias de transmissão, ela tem essa aparência, né, bem diferente das outras nanopartículas, né, obtidas pelos demais métodos. E são bem maiores, né, porque o citrato faz a coesão, né, dessas nanopartículas individuais formando as microesferas. E por fim, a gente tem o método da decomposição térmica, que não é um método aquoso, né, como da coprecipitação, mas ele baseia-se, né, na pirólise a altas temperaturas de precursores, né, organometálicos à base de ferro. Um desses muito utilizados é o acetilacetonato de ferro 3. Na presença, por exemplo, de estabilizantes como o álcool oleico, que atua também como agente redutor, né, eu tenho que gerar ferro 2 in situ, a gente obtém então as nanopartículas de magnetita. Aqui nós temos uma característica bastante interessante, esse resíduo do álcool oleico, que é oxidado durante a reação, formando esse carboxilato, ele adere na superfície da magnetita. Então esse tipo de material eu só consigo dispersar em solventes não polares. Aqui a gente tem duas microscopias, né, mostrando
que esse método talvez é um dos que leva, né, à obtenção do menor diâmetro, né, das nanopartículas. Bom, quando a gente trabalha com esse tipo de material, a gente tem que caracterizar corretamente os mesmos. Então existem várias técnicas para isso, com a devida, né, aplicação. A microscopia, para que a gente faz uma microscopia de transmissão e de varredura? Para analisar a morfologia, o tamanho da nanopartícula. Espectroscopia de raio-x por dispersão de energia, né, EDX, acoplado geralmente à microscopia de transmissão. Permite identificar os diferentes metais ou os diferentes elementos que compõem aquela amostra. A espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma e fluorescência de raio-x, eu consigo quantificar, né, os metais que estão presentes nesse meu nanomaterial. Difração de raio-x, a gente analisa, né, identifica as fases cristalinas do material, bem como também conseguimos calcular o tamanho médio da nanopartícula, né? A técnica da espectroscopia de infravermelho é muito importante quando a gente imobiliza compostos orgânicos, então a gente detecta grupos funcionais. O SQUID, né, dispositivo supercondutor de interferência quântica, é para determinar as propriedades magnéticas, né, para a gente obter aquelas curvas de magnetização e provar que o nosso material tem uma característica super paramagnética e medir essa saturação de magnetização. A espectroscopia Mossbauer ilustra as propriedades magnéticas da magnetita e manguemita, talvez é a técnica mais eficiente para a gente diferenciar, né, inclusive em termos de proporção, quanto eu tenho, né, de magnetita e de manguemita naquela minha nanopartícula. E a análise elementar e termogravimétrica, né, permite também determinar a composição de matéria orgânica. Então, novamente, eu consigo quantificar, inclusive, quanto eu tenho de matéria orgânica nesses meus catalisadores, nesse meu suporte. Bom, a gente entra então nas funcionalizações das nanopartículas magnéticas. Para que funcionalizar uma nanopartícula magnética? Bom, em primeiro lugar, dependendo das condições reacionais que esse suporte vai ser empregado, se forem condições bastante agressivas, por exemplo, um meio ácido, a magnetita não é estável. Então a gente tem que recobrir, né, formar um core shell de algum material que proteja esse núcleo. E também isso ajuda, né, a evitar que essas nanopartículas venham a sofrer agregações, né? Então tem várias maneiras de recobrir essa magnetita, que vão desde o uso de sílica, carbono, polímeros, materiais, né, óxidos metálicos, hidróxidos ou simplesmente metais, né? Cada uma desses recobrimentos vai dar uma característica diferente a esse core shell aqui. Então, dependendo da aplicação, a gente escolhe um ou outro. Eu vou focar um pouquinho aqui nos recobrimentos à base de sílica, né? E aí a gente tem dois métodos. O método sol-gel, que é conhecido como método de Stauber, ou o método da microemulsão reversa. O método de Stauber está baseado na hidrólise desse reagente aqui, que é o ortosilicato de tetretila, na presença do meio básico. A gente obtém, né, durante o processo de hidrólise esse intermediário. E na etapa de condensação, esse intermediário aqui, ele começa então a dar origem à formação de partículas de sílica no meio irracional. Então qual é a lógica aqui? Se eu introduzo nesse meio irracional o meu suporte magnético, né, a minha magnetita, eu vou ter, ao invés de uma nucleação homogênea, eu vou ter o que a gente chama de uma nucleação e crescimento, né, da sílica de uma forma heterogênea, formando o core shell de sílica. Essa figura acho que está um pouco ruim aqui, mas se a gente conseguisse, né, ter uma melhor visualização, a gente veria, né, no centro o núcleo, né, mais escuro da magnetita e na borda o core shell, né, a camada de sílica. O que é importante levar em consideração aqui? A velocidade da hidrólise ela deve sempre ser menor do que a velocidade da etapa de condensação. Por que isso? Se a velocidade da hidrólise for muito alta, eu vou ter a concentração desse monômero hidrolisado no meio vai ser muito grande. E aí a nucleação que deveria ser heterogênea, ela passa a ser homogênea. E juntamente com o core shell, né, de sílica, eu vou ter a formação de partículas livres de sílica, o que acaba depois sendo até difícil de remover mesmo nos processos de lavagem. Então aqui a gente tem uma série, né, de parâmetros experimentais que a gente deve controlar, que eu deixo para vocês darem uma olhadinha depois, para evitar a formação dessas nanopartículas livres, essas partículas, perdão, de sílica. O método da microemulsão reversa já é um método um pouco mais robusto.
Contudo, né, ele não ocorre na presença de um meio exclusivamente aquoso como o método de Stauber. Aqui a gente tem que utilizar um solvente orgânico, e aqui a gente tem uma legenda, né, que vocês podem acompanhar durante a explicação desse mecanismo, mas ele utiliza um surfactante conhecido como IGPAL CO520, aqui a gente tem a estrutura dele. E obviamente que existem N outros surfactantes que podem ser utilizados. Então o que acontece aqui? Inicialmente esse surfactante é adicionado e rapidamente a gente tem a formação de micelas, né, em função dos grupos presentes nesses surfactantes, né, então ocorre a formação de micelas. Na segunda etapa é adicionado a magnetita. Essa magnetita então ela tem esse ligante orgânico que pode ser o ácido oleico. Então aqui vai uma vantagem desse método, ele consegue então recobrir essa nanopartícula com esse ligante orgânico porque está sendo dispersado num solvente também orgânico. Rapidamente as micelas, né, do surfactante IGPAL elas trocam com o ácido oleico presente na superfície da magnetita. Na sequência, as micelas, né, ainda livres dos surfactantes, elas vão entrar em contato com a amônia, vão ser ocupadas, né, pela amônia, que seria essa coloração aqui verde, levando à formação então de uma microemulsão reversa. Na sequência é adicionado o TEOS, né, o ortosilicato de tetraetila. O que acontece? O TEOS, se vocês olharem aqui, né, antes da sua hidrólise, eu coloquei ele com essa coloração mais clarinha, essas esferas cinzas, né? Rapidamente na presença de uma base, né, nesse meio aquoso, ele vai ser hidrolisado, então dando origem ao TEOS que a gente chama de hidrolisado dessas esferas roxas. E ele começa, né, a se aderir à superfície da magnetita. Ele vai trocando o IGPAL, né, que é o surfactante, vai sendo trocado por esse TEOS hidrolisado. Na sequência, ele condensa, então nós temos a etapa de condensação, formando então o core shell, e a última etapa então é a remoção com ímã, né, desse core shell de sílica do meio racional, a sua lavagem para remoção, né, dos surfactantes e de outras impurezas. Então aqui eu acho que dá para ver bem a formação do core shell de sílica, né? A gente tem no centro as nanopartículas magnéticas, né, magnetita, e ao redor a camada recobrindo camada de sílica. Bom, visto, né, um pouquinho dos métodos de recobrimento, é importante falar, né, da maneira que a gente pode suportar um catalisador na superfície dessas magnetitas. Então aqui eu coloquei nessa gangorra que ela está representando uma coisa bastante importante. Deve haver um equilíbrio entre a estabilidade do suporte magnético, que eu chamei dessa sigla ESM, e da estabilidade dos sítios catalíticos, que eu chamei de ESC. Para que esse equilíbrio? Para que, né, o catalisador possa ser aplicado em vários ciclos reacionais sem perder a sua atividade. Então, se a gente olhar aqui no exemplo A, a gente só tem a magnetita, né, livre e o catalisador suportado na sua superfície. Então aqui a gente tem uma baixa estabilidade do suporte e ao mesmo tempo uma baixa estabilidade dos sítios catalíticos. Como é que eu transponho essa baixa estabilidade do suporte magnético? Obtendo, por exemplo, um core shell de sílica. Eu vou ter um suporte muito mais estável do ponto de vista, né, das condições acionais, mas ainda eu tenho uma baixa estabilidade dos sítios catalíticos. Essa estabilidade dos sítios catalíticos ela só é compensada quando a gente utiliza um linker, né, e a gente pode fazer uma ligação covalente entre o catalisador, que pode ser, né, uma molécula orgânica, por exemplo, ligando então efetivamente de uma forma covalente na superfície da magnetita. Contudo, aqui como a gente não tem o core shell, né, ainda nós temos uma baixa estabilidade do suporte. Então em D a gente teria, né, o ideal. É óbvio que não existe um melhor do que o outro, ele dependerá muito das condições acionais, né, que vocês irão aplicar. Às vezes o mais simples, que demanda menos trabalho, né, na sua preparação, ele pode ser tão eficiente quanto aquele mais complexo. Então vai depender muito das condições do meio reacional. E aí a gente vai entrar agora então, né, feita essa revisão, a gente vai entrar um pouquinho então em alguns exemplos de aplicação, né? Eu trago esse primeiro exemplo de aplicação em catálise, né, onde derivados da tiureia, né, foram suportados num core shell de sílica, né, magnético. Então a gente tem a magnetita. Esses dois foram os linkers utilizados para fazer então a ponte entre o organocatalisador e o suporte magnético.
Esse catalisador, então, organocatalisador, ele foi empregado na reação de Diels-Alder, de demanda inversa, né, uma reação enantioseletiva, entre esse dieno aqui, então o lumo, e essa azolactona, né, esse dienófilo. Dependendo da natureza do X, se carbono ou nitrogênio, a reação pode seguir dois caminhos. Se nós tivermos carbono, a gente tem uma clivagem nessa ligação carbono-oxigênio, através de uma retrohemicetalização, levando à formação do produto 5. Se X for N, a gente tem, né, a clivagem da ligação carbono-nitrogênio através de uma retroaminalização, levando à formação do produto 6. Aqui eu destaco as microscopias, né, obtidas por esses autores. Eu acho que dá para observar que eles têm o corchel de sílica, mas diferentemente das imagens anteriores, cada corchel ele é formado por várias nanopartículas de magnetita. Então não é um único corchel com uma única, né, nanopartícula magnética. Como condição ótima, né, para essa reação, e o melhor catalisador empregado, né, foi o catalisador 1E, então oriundo desse linker aqui está a molécula, né? Então, na presença do solvente éter-etílico, foi possível obter 98% de rendimento com 99% de excesso enantiomérico. Esse catalisador ele foi aplicado após 10 ciclos reacionais, sem grandes perdas na sua atividade, e aqui a morfologia, né, dessa microscopia comprova que não houve alteração na morfologia do catalisador. Aqui nós temos o escopo reacional, então foi possível empregar diferentes grupos presentes no anel aromático, né, do dieno, grupos retiradores, grupos doadores, inclusive heterociclos. A reação se processou com bons rendimentos e bons excessos enantioméricos. E aqui está o exemplo, né, o único exemplo feito com dieno contendo um nitrogênio, né, levando após a reação a retrohemiaminilazação, levando à formação do produto 6, que teve sua estereoquímica então confirmada por análise de um raio-x de monocristal. Aqui nós temos um outro exemplo bastante interessante, né, que se baseia no emprego de organocatalisadores de Macmillan de primeira geração. Eles foram então suportados tanto na magnetita quanto nesta resina aqui. E o linker utilizado foi o triazol, que é bastante empregado, né, para fazer a ponte entre as nanopartículas e a molécula orgânica. Esse catalisador então ele foi aplicado numa reação de alquilação de Friedel-Crafts, né, na reação entre piróis substituídos com aldeídos alfa-beta insaturados. Aqui nós temos o processo de síntese. Basicamente a gente tem a incorporação do ligante contendo azida, né, desse linker contendo azida na superfície da nanopartícula. Na sequência, uma reação clique permite então introduzir o organocatalisador no suporte magnético. A metodologia análoga então foi utilizada para suportar o mesmo organocatalisador na resina. Essas são imagens exclusivamente do catalisador magnético, né? Mostra a dispersão, né? A microscopia de transmissão. Aqui a gente tem o tamanho médio das nanopartículas, né? Antes e depois de suportar a molécula orgânica, né? O catalisador. Bom, de maneira geral, há uma coisa bastante interessante aqui. Dentre os catalisadores avaliados, né, o A e o B, eles tiveram um desempenho interessante do ponto de vista da temperatura, já que os catalisadores de Macmillan homogêneos utilizados necessitavam de temperaturas em torno de menos 60 a menos 30 para obter bons excessos enantioméricos. Nesse caso, o catalisador A levou a bons excessos enantioméricos à temperatura ambiente, enquanto o catalisador B, suportado na resina, necessitou de uma temperatura um pouquinho menor, 0 graus. Aqui a gente tem o escopo, alguns dos exemplos. Na maioria dos casos, o catalisador B, né, derivado da resina, foi superior ao catalisador magnético. Aqui à direita nós temos o gráfico da reciclagem, né, aplicado nessa reação. Uma característica bastante importante é que, embora o catalisador magnético não tenha levado aos melhores resultados, ele se manteve ativo até o 5º ciclo reacional, que seria essa barrinha aqui em laranja, né? Apenas aqui no 6º é que a gente observa uma queda mais brusca, enquanto que o catalisador suportado na resina, a gente já tem após o 3º ciclo, né, essa curva, essa barra, né, cor cinza, a gente já tem um decaimento bastante pronunciado já no 4º ciclo.
enquanto a inotinoseletividade ela permaneceu a mesma para os dois catalisadores suportados, né? Não houve grandes diminuições. Os autores ainda empregaram esse catalisador magnético, né, numa segunda etapa. Então, como vantagem, eles não removeram ele do meio racional, mas simplesmente reteram ele na parede do frasco, né, do balão do vidro, e fizeram uma segunda etapa que envolveu a redução desse grupo aldeído a esse grupo álcool na presença de boro-hidreto. Então, uma vantagem, né, do catalisador magnético sobre a resina. Bom, né, discutido um pouquinho em cima dos organocatalisadores, a gente vai entrar agora nos catalisadores metálicos. Aqui a gente tem um exemplo bastante interessante desse catalisador à base de fosfino, né, suportado nesse corte-shell, contendo acetato de paládio 2. Ele foi empregado com bastante sucesso em vários acoplamentos. Eu destaco aqui o acoplamento cruzado de Suzuki, Sonogashira e o acoplamento de REC, né? Para o acoplamento de Suzuki, a reação, né, permitiu inclusive empregar iodetos, brometos arílicos e cloretos arílicos. Contudo, né, os resultados para os análogos contendo um cloro, né, foram um pouquinho inferiores aos obtidos com os brometos arílicos. Já para a reação de Sonogashira, né, que eu trago a condição reacional otimizada, a reação permitiu apenas o uso de brometos de arílico. Mas não foi necessário, né, utilizar o cobre nessa reação. Eu destaco aqui a análise de XPS, né, que ela mostra que o catalisador novo, né, ele é composto basicamente de paládio 2, é o estado de oxidação desse metal, né. Já após o primeiro uso, a gente passa a ter majoritariamente a presença apenas de paládio 0. Aqui nós temos para os 3 acoplamentos, né, a reação se manteve, o rendimento se manteve estável até o 8º ciclo para qualquer um dos acoplamentos, não tivemos grandes quedas, né, nesse rendimento. E isso certamente está associado, né, a uma lixiviação muito pequena do metal paládio, do suporte, e 99% em cada ciclo sempre foi recuperado, né, do catalisador final. Aqui nós temos um outro trabalho, né, interessante também, a preparação dessas esferas, né, ocas mesoporosas, que aumenta bastante a sua área superficial, né? Então a gente tem a preparação inicialmente da magnetita. Essa magnetita então ela é imobilizada na superfície de uma matriz de poliestireno contendo ácido acrílico, recoberta com uma camada de sílica, né, utilizando TEOS novamente, e na sequência esse poliestireno ele é removido através de uma calcinação, dando origem então a essas esferas ocas mesoporosas. Na sequência, o linker, né, utilizado nesse trabalho foi esse contendo essa porção amina, que vai ser responsável então numa próxima etapa por complexar com paládio 2, que na sequência é reduzido com boro-hidreto a paládio 0. Então esse catalisador aqui é com paládio 0 complexado nos grupos aminos. Aqui tem todas as informações, né, do catalisador obtido. Eu chamaria atenção, é bastante interessante essas microscopias de transmissão. Aqui a gente consegue ver a esfera, né, oca. E aqui após, em C em D, inclusive essa setinha, né, apontando as nanopartículas de paládio suportado nessas esferas ocas. E aqui após 6 ciclos de reação, né, mostrando a integridade do material. Nós temos aqui, né, a caracterização com as curvas de magnetização, né. A gente observa que o catalisador final tem uma magnetização diminuída, mas isso é normal, do ponto de vista, né, que quando você começa a suportar mais ligantes orgânicos ou metais na superfície desse suporte, a sua magnetização ela tende a diminuir. Mas a gente não observa aquele comportamento, né, aquela curva esterese característica para os materiais macroscópicos. Temos a análise de raio-x, evidenciando a cristalinidade, né, da magnetita e a presença, né, aqui nesse raio-x na letra C das nanopartículas de paládio com tamanhos da ordem de 10 nanômetros. Esse catalisador ele foi eficientemente aplicado então na redução, né, de nitrobenzenos a grupos aminos até o 5º ciclo reacional aqui, né, o rendimento se mantém o mesmo. E bastante interessante que ele pode ser utilizado em reduções quimioseletivas. Haja visto que a mistura de estireno com nitrobenzeno, né, nessas condições reacionais, em 30 minutos, levou apenas à redução da dupla. Ou seja, apenas ela, né, quantitativamente, né, tivemos uma conversão de 100%, não afetando nesse tempo
o nitrobenzeno. Bom, mostrado esses exemplos, eu chamaria atenção, né, para quem pretende trabalhar com essa classe de suportes. Tem esses dois artigos de revisão bastante interessantes, né? Esse primeiro, de 2015, no final, inclusive ele lança a seguinte pergunta, né? Os sítios ativos estão realmente imobilizados nas nanopartículas magnéticas e funcionam de maneira heterogênea? Ou são meramente pré-catalisadores para espécies solúveis mais ativas? Ou seja, o suporte atuaria apenas como um reservatório desse catalisador que se tornaria solúvel no meio. E esse review, né, de 2014 do Oliver Kapp, ele compara, né, justamente esses processos de lixiviação em batelada e em fluxo. Então aqui tem um exemplo de um ciclo catalítico para a reação de Suzuki, né, aquele ciclo clássico, né, num processo homogêneo. A gente tem inicialmente a adição oxidativa, levando à formação do complexo de paládio 2, a troca do halogênio por um dos ligantes da base, né? Então temos essa troca do contraíon formando essa espécie. Ao mesmo tempo a base ativa o boro a fazer a reação de transmetalação deixando mais nucleofílico. Então a gente tem a transmetalação do grupo R2 que entra na esfera de coordenação do paládio. E a última etapa é a eliminação redutiva fechando o ciclo catalítico liberando o produto. Qual é a diferença quando a gente passa para a catálise heterogênea, que muitos autores chamam a atenção? Essa primeira etapa de adição oxidativa que seria a etapa efetivamente responsável por lixiviar o paládio para o meio reacional. Porque o paládio teria que se desprender do suporte, levando à formação desse complexo de paládio 2 solúvel no meio. Na sequência nós teríamos as mesmas etapas reacionais, com exceção que no final, após a eliminação redutiva, ele poderia ser reabsorvido na superfície do catalisador. Bom, do ponto de vista das metodologias, né, que empregam processos em bateladas, não teríamos problemas, porque a gente não teria perda desse catalisador após o término da reação. Mas quando a gente transpõe essa metodologia para o fluxo, fica claro que a situação é completamente diferente. Eu não tenho mais um leito estático, né? O catalisador está confinado num reator, mas a reação, né, ela vai acontecendo e vai levando embora, então lixiviando o metal do catalisador. Aqui nós temos uma bibliografia complementar para quem quiser posteriormente se aventurar um pouquinho mais nesse tópico, né? Mas tem sido feitos diversos experimentos que visam comprovar, né, se a catálise que está sendo desenvolvida se trata efetivamente de uma catálise homogênea ou de uma catálise heterogênea. Então, dentre os testes mais utilizados, tem-se a filtração a quente. No que se baseia esse teste? Ele se baseia que num determinado tempo X, o catalisador ele é removido da reação. Se a atividade desse cessasse, né, não houvesse mais conversão de reagente em produto, e seria um bom indicativo de que a catálise estaria passando pelo método, né, de catálise heterogênea. Porém, só essa análise ela pode levar a um falso positivo, porque se o catalisador após a remoção ele tiver já se redepositado no suporte, ainda assim eu não vou ter atividade do mesmo e isso não então caracterizaria efetivamente a catálise heterogênea. Na pior das hipóteses, eu só consigo dizer que eu tenho uma maneira eficiente de recuperar o meu catalisador após o ciclo. Então, que outros testes podem comprovar, né, diferenciar a catálise heterogênea da homogênea? A presença, né, a utilização de scavengers, né, que podem complexar com metal. Se eu adiciono esses scavengers esse reagente de enxofre suportado numa matriz de sílica ou essa poli-4-vinilpiridina, após serem adicionados, a atividade do catalisador cessa, é um grande indicativo que aquele catalisador estava solúvel no meio, portanto eu tinha uma catálise homogênea. Outro teste bastante interessante é o teste conhecido como em 3 fases distintas, que consiste em suportar um dos reagentes, nesse caso o iodo areno, né, suportado numa matriz aqui. O catalisador também se encontra suportado e um dos reagentes, nesse caso o ácido fenilborônico, ele fica livre em solução. Se a reação estivesse processando, né, com a formação do produto de acoplamento, significa que o paládio teve que necessariamente se lixiviar do meio reacional para reagir com essa espécie suportada. Então, efetivamente, eu tenho uma catálise homogênea e não heterogênea. Nesse caso, a falta de atividade, né, a não obtenção do produto, caracterizaria então a não lixiviação desse paládio e por si só então a presença da catálise heterogênea.
Esse slide é mais a título de curiosidade, né? Esse método então foi aplicado, né? Os 3 testes nesse trabalho, embora a gente tenha que ter cuidado, né? Porque o scavenger utilizado aqui foi um reagente à base de mercúrio, né? E essa referência aqui cita que esse reagente ele envenena, né? Tanto o catalisador heterogêneo quanto o homogêneo. Então tem que se cuidar corretamente, né? Quais são os sequestradores de metais que vão ser utilizados, né? Por fim, eu gostaria de mostrar esse último trabalho, né, onde foram preparados esses ligantes quirais à base, né, dessas oxazolinas. Então, a rota de síntese ela segue o mesmo protocolo já mostrado nos trabalhos anteriormente. Eu só chamaria atenção para essa etapa aqui, que visa, né, proteger as hidroxilas livres na presença de um éter de silício, né, empregando este reagente aqui. Isso vai evitar, né, que essas hidroxilas livres se complexariem com o metal cobre que vai ser utilizado. Então vai deixar livre para que a oxazolina, esses 2 nitrogênios sp2 se complexem com cobre e faça, né, a reação de resolução cinética desses dióis de maneira enantioseletiva, né? Ou seja, aqui nós poderíamos caminhar por um caminho não catalisado se o cobre se aderisse nessas hidroxilas. Então aqui só chamando a atenção, os autores empregaram oxazolinas nessas bisoxazolinas não suportada numa matriz, né, numa resina, num polímero, e eles foram com sucesso, né, todos eles aplicados então nessa resolução cinética desses dióis aqui. O catalisador mais efetivo foi o 11. Então todos eles, antes de realizarem a reação de resolução cinética, eles tiveram tempo para ocorrer a coordenação, né, nesses sítios aqui com o sal de cobre. Aqui nós temos os sais empregados, né, triflato de cobre e cloreto de cobre. Só então eles foram empregados no processo de resolução cinética. E o melhor resultado então foi obtido 46%, né, para o ligante, o catalisador 11, com 94% de excesso enantiomérico. Aqui do lado à direita a gente tem um pouquinho a inversão da sequência de síntese do catalisador. Primeiro foi feito o suporte do sal de cobre, né, na oxazolina. E por último, a inserção dessa oxazolina já contendo o sal de cobre na superfície, né, utilizando o triazol como linker na superfície da nanopartícula magnética. Então isso, né, facilita, né, do ponto de vista, evita que alguma hidroxila livre aqui possa ainda complexar com cobre se eu já venho com ele inserido previamente. Então aqui nós temos todos os ciclos, né, 5 ciclos reacionais, o máximo de rendimento se manteve e o excesso também se manteve. Por último, esse ligante, então, os autores transpuseram, né, essa metodologia da batelada para um regime de fluxo contínuo. Porém, o mesmo catalisador aplicado com sucesso anteriormente, ele não teve sucesso aqui, devido à baixa magnetização, né, do corchel de sílica magnético obtido pelos autores, aqui o valor, ele acabava lixiviando da coluna, né, do reator durante a reação. Então os autores prepararam nanopartículas de cobalto, que tem uma saturação magnética muito maior, recobriram com carbono e, utilizando o mesmo linker, fizeram a junção, né, com o ligante e o metal cobre, né, nessa oxazolina. Esse catalisador então foi avaliado previamente também em uma condição embatelada para testar sua eficiência. Os resultados foram equiparáveis aos obtidos anteriormente e posteriormente então ele foi transposto para o fluxo. Eu gostaria só de ressaltar aqui, acho que caiu aqui, Otávio. Não? Eu gostaria só de ressaltar aqui a montagem desse sistema, né, que é composto de uma coluna de vidro de 10 centímetros de comprimento e 3,4 ml de volume de solvente, volume livre, né? Então a gente tem aqui os 2 magnetos, aqui está o sistema desligado, né? A bolinha não está girando, não tem problema? Nós temos aqui os magnetos, né, estáticos. Não. Bom, e aqui então mais à direita o sistema ligado, né, onde a gente pode ver que as nanopartículas que quando ele está desligado encontram-se sedimentadas, aqui a gente tem então elas em movimento. Então esse seria a montagem do reator. A reação prossegue, passa por um trap, né, de segurança, onde se ocorre alguma lixiviação, a gente tem um ímã de neodímio, né, que retém as nanopartículas magnéticas. O fluxo utilizado foi 0,2 ml por minuto. A gente tem aqui então os resultados obtidos, basicamente na mesma eficiência do processo em batelada,
né, com os mesmos rendimentos e com excessos enantioméricos excelentes, né, 99%, para obtenção do produto. Era isso então, eu agradeço, né, obrigado pela atenção, né, do pessoal e me coloco à disposição para perguntas. Arlene, eu acredito assim que os métodos um método talvez mais indicado para ter uma boa reprodutibilidade seria o método de decomposição térmica. Você obteria nanopartícula, né, com aquele resíduo do ácido oleico, só que aí se você pensa em recobrir com sílica, você teria que usar necessariamente o método da microemulsão reversa. Se o objetivo não for obter o corchel recobrindo com sílica, o método da decomposição térmica fica um pouco, né, difícil, porque você teria que procurar alguma metodologia que necessariamente removesse, antes de suportar, né, a molécula ou o metal de vocês, possibilitasse a remoção dessa matéria orgânica, né, desse ácido oleico que acaba ficando na superfície. Mas assim, eu tenho visto assim, decomposição térmica e o método da microemulsão reversa para a formação do corchel seria o mais indicado. Bom, se ninguém tem mais perguntas, né, eu agradeço a atenção mais uma vez de todos e a gente finaliza esse webinar. Obrigado mais uma vez.